TRE Responde. Sou eleitor. Qual sua dúvida? Fala pra gente. Voto. Eleições. Cidadania. TRE Responde. Olá, TRE Responde no ar. Começa agora o primeiro episódio da segunda temporada do podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Na primeira temporada, a gente contou com a participação de vários eleitores e tiramos muitas dúvidas sobre o trabalho e a atuação da Justiça Eleitoral. Agora a gente mudou um pouquinho o formato desse podcast e nessa temporada você vai conferir bate-papos que eu, Paula Bittencourt, vou ter com servidores e magistrados do TRE Tocantins para te ajudar a entender direitinho o passo a passo das eleições. Vamos lá então? Hoje vamos falar sobre legislação eleitoral. Esse assunto parece complicado, né? Mas não é não. Fica aí com a gente que você vai ver como é importante entender as leis e como essas normas funcionam na prática. O juiz federal José Márcio da Silveira, que é juiz membro do TRE Tocantins, é quem vai nos ajudar a compreender melhor aí alguns aspectos da legislação eleitoral. Dr. José Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pela sua participação. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder trazer a todos os cidadãos informações importantes a respeito das eleições e do processo eleitoral, pois esse conhecimento é essencial para que possamos exercer com plenitude a cidadania. Doutor, vou começar o programa com uma pergunta que a gente vem ouvindo muito ultimamente. Por que não é a Justiça Eleitoral quem define pelo adiamento ou não das eleições? Datas das eleições são estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 9.504 de 1997. De acordo com essas normas, as eleições serão realizadas no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver. A Justiça Eleitoral, então, apenas cumpre o que está determinado na Constituição. Somente o Congresso Nacional, por meio de emenda à Constituição, pode alterar essas datas. E como essa alteração acontece? É necessário que a proposta seja discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ouviu aí, pessoal? Qualquer mudança eleitoral depende de uma mudança de legislação. Dúvida respondida, o senhor pode agora contar um pouquinho pra gente como funciona o planejamento de uma eleição? Várias normas devem ser seguidas, não é mesmo? O planejamento de uma eleição é feito com muita antecedência. No final do ano anterior às eleições, começam os testes públicos de segurança das urnas eletrônicas, para assegurar que não haja como fraudá-las. Também são designados pelos TREs os juízos que ficarão responsáveis pelas eleições em cada município. Já no primeiro dia de janeiro, tem início diversas vedações envolvendo pesquisas eleitorais, distribuições gratuitas de bens ou benefícios pela administração pública, publicidade dos órgãos públicos, programas sociais, tudo isso para assegurar que não haja interferência na lisura das eleições. Todos esses prazos, estabelecidos por legislação própria, estão discriminados pormenorizadamente na resolução do TSE número 23.606, de 17 de dezembro de 2019, que é a norma que define o calendário eleitoral. Esses prazos são cumpridos à risca. A perda de prazo pelo eleitor, partido político ou candidato vai resultar na impossibilidade de participar da eleição. Doutor, falando agora um pouquinho sobre as resoluções, essas regras, que regulamentam, organizam e ajudam na execução de todo o processo eleitoral, Para o pleito desse ano, quantas resoluções foram publicadas? Nestas eleições de 2020, o TSE editou 11 resoluções com essa finalidade regulamentar. Além da resolução que detalha o calendário eleitoral, que comentei anteriormente, as outras normas tratam dos seguintes temas: cronograma operacional do cadastro eleitoral, arrecadação e gasto de recursos e prestação de contas eleitorais, fundo especial de financiamento de campanha, propaganda eleitoral, auditoria do sistema eletrônico de votação, modelos de lacres das urnas, escolha e registro de candidatos, representações e direito de resposta,
pesquisas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. Dessas 11 resoluções, doutor, quais impactam mais diretamente o processo eleitoral? Merece destaque a importância que foi dada à cota de gênero, com a exigência de participação mínima de 30% de candidatas mulheres no pleito, bem como a destinação mínima de 30% do montante de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para aplicação nas campanhas dessas candidatas. Também merece destaque a possibilidade de citação e intimação das partes por meio de SMS ou WhatsApp. A possibilidade também de o juiz eleitoral remover propaganda irregular na internet é outra inovação. E por fim, uma última novidade é a ampliação do número de entidades fiscalizadoras das urnas eletrônicas. Bacana. E além das resoluções, novas leis também acabam interferindo nas regras das eleições de um pleito para o outro, certo? Algumas regras eleitorais estão contempladas na própria Constituição, como as datas das eleições, as condições de elegibilidade, algumas hipóteses de inelegibilidade, a duração dos mandatos, entre outros. Mas o fato, temos que reconhecer, é que em quase todas as eleições o Congresso Nacional edita novas leis, com novas regras, que alteram em parte as anteriores. Existe alguma especificação para que essas leis sejam aplicadas nas eleições? De acordo com o artigo 16 da Constituição, a lei eleitoral, para ser aplicada para a próxima eleição, tem que ser publicada exatamente, no mínimo, um ano antes da data da eleição. O ideal seria que uma única lei valesse para várias eleições, não ficasse mudando. Por conta desse emaranhado de leis, o TSE, até o dia 5 de março do ano da eleição, edita instruções eleitorais que regulamentam essas leis e explicitam o que está em vigor, o que está valendo para essa próxima eleição, a fim de facilitar a compreensão por parte dos juízes, partidos políticos e candidatos. Esse assunto é muito vasto e com certeza vamos precisar de muitos outros programas para aprofundar em algumas questões. Mas olha, foi muito esclarecedor esse nosso primeiro bate-papo. Eu queria agradecer ao Dr. José Márcio pela participação aqui com a gente, foi muito bacana. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer. Agradeço muito a participação e bom voto a todos. Bom, pessoal, bate-papo encerrado. Vamos então para o recadinho do Vitrola do Eleitoral. À medida que as eleições se aproximam, diversos prazos do calendário eleitoral devem ser observados. Aqui vão alguns deles. Nos 3 meses anteriores às eleições tem início diversas vedações aos agentes públicos, como inaugurar obras públicas ou realizar shows artísticos pagos com recursos públicos. Entre 20 de julho e 5 de agosto devem ser realizadas as convenções partidárias para definir os candidatos e coligações. Já o prazo para requerer o registro de candidatura à Justiça Eleitoral se encerra no dia 15 de agosto. Estes e muitos outros prazos do calendário eleitoral podem ser conferidos no site www.tse.jus.br. É com você, Paula. Valeu, Vitrola! Bom, a gente vai ficando por aqui e se você tem alguma sugestão de tema, tem alguma dúvida que a gente possa abordar no próximo programa, mande sua sugestão pra gente via WhatsApp. Anota aí o número 63992265327. Até a próxima! TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.